Olá, eu sou Kilsan de Oliveira e estou aqui para iniciar mais um Vozes que Educam. Hoje com dois grandes convidados, Lisandra Cortes Pingo e Mestre Valdenor. Com o título da nossa fala de hoje é Da Ginga na Roda às Salas de Aula. As corporalidades narradas pela capoeira. A mini bio aqui de Lisandra Pingo é dançarina, musicista, atriz, palhaça, escritora e coordenadora pedagógica de um centro de educação infantil na Rede Municipal de Educação de São Paulo, 30 anos de experiência na educação, mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP, especialista em políticas de promoção da igualdade racial na escola, escritora do livro A Negritude Encantada do Brasil. Seja muito bem-vinda. É uma honra, um prazer. Olá, Kilsan. É uma emoção estar aqui com você. A emoção é tanta que eu até esqueci um complemento que é fundamental dizer que você é pesquisadora do Grupo de Educação em Direitos Humanos da UFABC e professora do Grupo Africanidades também da UFABC. Gratidão imensa, que honra, que currículo. Eu que agradeço, muito. É um prazer. Gratidão imensa. E mestre Valdenor, que é mestre de capoeira, 55 anos de contribuições na área. Mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP, doutorando em humanidades, direitos e outras legitimidades pela FEFELET da USP. Presidente da Federação Paulista de Capoeira e representante da Federação Internacional de Capoeira para as Américas, pesquisador do Grupo de Educação em Direitos Humanos da UFABC e professor do Grupo Africanidades da UFABC, pesquisador do Grupo Afroperspectiva da Faculdade de Educação da USP. Que orgulho ter você aqui, mestre, gratidão imensa. Somos irmãos de capoeira, tá, gente? Começamos com o mesmo mestre lá atrás. E mestre Valdenor foi aquele que historicamente abriu as portas para a capoeira, inclusive fora do país, né? Enfim, levando uma qualidade, uma sistematização da capoeira lá fora. Enfim, estamos com essa personalidade aqui com a gente no dia de hoje. Gratidão. Tem a palavra, mestre. Gratidão, Kilsan. Honrado com essa oportunidade, viu? Sempre um prazer enorme participar das atividades que você sempre promove. Muito obrigado, viu? Que orgulho. E vamos começar da forma que a gente tem que começar? Nós estamos com pandeiro, nós estamos com berimbau. Africanidades fala sempre em musicalidade, corporeidade, oralidade, essa energia que é o axé, né? Nós estamos falando aqui, gente, dos valores civilizatórios afro-brasileiros, pensado, organizado, sistematizado pela grande pedagoga Azoilda Loreto da Trindade, que já fez a sua passagem, mas deixou um rastro de pesquisa imenso e uma saudade imensa em meu coração, amiga querida, e que a gente tem trabalhado dentro da Lei 10.639, muito motivado, inspirado por um trabalho, um lastro pedagógico desenvolvido por ela. Então, é com musicalidade que a gente começa hoje, gente? Isso aí. Bora lá. Bora lá, lembrando que as cantigas tradicionais da capoeira trazem a trajetória social do negro, desde a travessia do Atlântico até Brasil, colônia e o período pós-abolição. Achei a lua nova, quando me uma embarcação à terra, de
Viva meu mestre camará. Viva meu mestre, camarada. Mestre, vou pedir para repetir a letra no microfone para que os profissionais da educação entendam exatamente o que você falou antes de tocar, né? O que é que traz essas letras, enfim, o que elas nos deixam como lembranças, as cantigas da capoeira. Traz a letra dela e aí a gente começa essa nossa conversa. Ok, Kyu-san. As letras das cantigas tradicionais falam de quando a população preta foi arrancada de África, fala do período aqui da escravatura no Brasil. Tem cantigas que são mais atuais, contemporâneas, mas sempre elas retratam a origem, a evolução da capoeira, homenagem aos grandes mestres, né? Aos griots da nossa arte e luta ancestral. Lua cheia, lua nova, quarto minguante e crescente. Uma embarcação à vela, um tilintar de corrente. O banzo faz seu transporte, o horror paira no ar. Sob a melodia do açoite, corpos lançados ao mar. Gente, é belíssimo. E eu não consigo deixar de lembrar que, pensando numa forma decolonial de estar na educação brasileira, é entender essa travessia marítima da época da escravização, entender o mar como essa grande calunga, né? Esse grande cemitério, onde tantos corpos foram numa viagem de mais de 30 dias, infectados por doenças, fazendo xixi, cocô, naquele mesmo lugar, acorrentado dentro daqueles navios. Os corpos iam apodrecendo, morriam e sendo atirados ao mar. Pensar num processo a partir das letras de capoeira, as letras das cantigas, pensar em como a gente pode repensar as histórias que são trazidas nos livros didáticos ou que fazem parte do imaginário coletivo mesmo e que acaba sendo transmitido, muitas vezes sem reflexão, e reproduzidas histórias, formas de falar, sem pensar de fato no que é que, em outras vozes, talvez, contando essas mesmas histórias que a gente tem ouvido historicamente e visto e lido nos livros didáticos, né? Então, pensar nessa contribuição é uma forma de subverter a ordem que está posta e colocada para nós no espaço da educação. Então, pensar o quanto que essas cantigas elas são revolucionárias, não é? É possível pensar dessa forma, mestre Valdenor? Com certeza, Kyu-san, é possível, e por meio das letras das músicas, nós podemos trabalhar também o letramento racial, estudar todos esses momentos da chegada do negro no Brasil, período da abolição, pós-abolição, as ações do Estado brasileiro que ampararam o racismo naquele período, a proibição da pessoa negra, criança, jovem, adulto, frequentar a escola. Todos esses fatos podem ser trabalhados por intermédio das cantigas tradicionais da capoeira. Professora Lisandra, como foi a sua... você, nessa caminhada de 30 anos no magistério, enfim, nesses 30 anos você tem contribuído com a questão da capoeira? Se não, como que isso se deu? Porque eu gosto muito e uso enquanto conceito a palavra encantamento, né? Para trabalhar as questões raciais é necessário trazer encantamento para as situações, porque nós estamos num país racista, num país extremamente violento, onde as questões do negro elas provocam muito mais desencantos do que encantos. Então, são assuntos que os professores não se encantam de uma forma geral. Então, conseguir furar essa bolha do desencanto é preciso encantamento.
Você foi encantada pela capoeira em algum momento e, a partir daí, levou esse encantamento para esse território onde você já atuava? De que forma isso aconteceu? É possível a gente pensar nesse encantamento hoje em relação à capoeira? Com certeza. Quem foi o responsável pelo meu encantamento pela capoeira foi o mestre Valdenor, né? E um encantamento inicialmente teórico. Na verdade, há algum tempo eu já tinha interesse em treinar, aprender, né? Mas eu vinha de um histórico de problemas corporais relacionados à obesidade, com muitas dores, e isso eu fui adiando, né? E juntando a essa questão, o meu início de trabalho com essa educação antirracista, eu me vejo muito nesse processo de cegueira racial, né? Embora sabendo das questões e tendo uma visão crítica a respeito, eu entendo que até me deparar com a lei 10.639 e começar a partir daí ser provocada a levar o conteúdo para a formação de professores, eu não tinha noção da dimensão da minha ignorância com relação às questões raciais e antirracistas, né? Mas eu sou uma pessoa que sou muito provocada pelo não conhecimento. Então, eu mergulhei nas minhas próprias provocações, né? E cada vez mais fui ficando estarrecida, porque eu pensava, mas como assim? Eu, como professora, ensinava isso ou deixava de ensinar isso e aquilo, né? E fui trabalhando, sempre também na educação eu tive um olhar muito cuidadoso para a questão da equidade, para a questão da justiça social, para a questão do atendimento a quem no sistema educacional está mais fragilizado. Então, eu já tinha ali uma formação muito voltada para a educação especial, né? E daí, quando eu comecei a olhar para essa desigualdade racial na educação, e eu estava na educação infantil, isso foi mais provocador ainda, né? Assim, de entender que tão cedo a gente tinha questões racistas postas nas relações, né? Então, eu comecei a me aprofundar e ampliar a temática, até quando, em 2013, conheci o mestre Valdenor e a gente começou a trabalhar juntos, e, sem dúvida, né, até inspirada pelos conhecimentos da grande mestra Zoilda, entendendo a importância, e também do Kabengele, que traz essa importância da simbolização e do encantamento para a reelaboração das questões racistas e do racismo, dos efeitos do racismo também. Então, entendi a importância de levar a capoeira e começamos a fazer essa troca, né? Então, desde lá, eu venho mordida pela capoeira, né? E trabalhando ao lado do mestre Valdenor. Ai, que coisa linda! E eu fiz questão dessa pergunta, Liz, porque é fundamental que profissionais da educação entendam que tudo é uma jornada, né? Que você pode não estar ou não ser sensibilizado ou não ter sido sensibilizado para determinadas questões com as quais a gente trabalha enquanto profissionais da educação, mas que isso pode ocorrer,
né? Não é porque nós não aprendemos detalhes sobre, sei lá, as questões indígenas do Brasil que a gente não vai considerar essas questões nas nossas práticas, no nosso cotidiano. A mesma coisa com a questão racial, né? Então, pensando que Brasil é um país onde a gente diz que o racismo é estrutural e estruturante, portanto, pessoas, desde as suas infâncias, aprendem a excluir, no caso, pessoas negras, a cultura, enfim, de pessoas negras, pode desaprender esse mesmo aprendizado. Então, enquanto teórica, eu costumo dizer que é o seguinte... Martin Luther King afirma, né, que ninguém nasce racista. Eu acredito nisso, que as crianças não são racistas, mas elas podem se tornar, né, conforme o tempo vai passando, chega na adolescência, a coisa vai ficando mais consciente, enfim. E a mesma coisa com os profissionais da educação, que são adultos que não passaram por um letramento racial, basicamente, que têm os seus preconceitos, os seus estereótipos que carregam e transmitem, e é preciso alguém, talvez, para fazer com que a reflexão aconteça. No seu caso, foi um encantamento via o mestre Valdenor, que é um profundo conhecedor da capoeira, né, e que te pegou de sobremaneira, juntamente com a Zoilda, Loreto da Trindade e Kabengele Munanga, também com esses 3 Lisandra. Se você não se sensibilizasse pela questão, eu diria, precisa começar tudo de novo, porque só 3 gigantes, né? Vamos falar 4, porque a gente tem que incluir você nessa história. Que isso? Sim. Em 2015, eu era coordenadora lá de uma escola no Sapopemba, que a Sônia era diretora, e levou você lá para fazer contação de história. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Kyo-san. E me encantei, né? E aqui estamos 10 anos depois, nessa trajetória de muitos encontros e reencontros, Sim. né? E, sem dúvida, o encantamento pela literatura negra, pela literatura de encantamento, né? E por tantas outras manifestações da cultura afro-brasileira e africana que vão fazendo esse rebuliço, né? Porque a ideia é isso, é marcar o corpo, é trazer esse movimento, porque a gente não consegue fazer nada, colocar nada de fora para dentro em ninguém. Né? Se a gente não mexer lá naquele lugarzinho que desperta, aflora o desejo, o encantamento, a gente não consegue movimentar, mobilizar, né? Nem para a aprendizagem de coisas que são tão sérias e importantes e que, em certa medida, parecem óbvias, né? Quando a gente começa a falar sobre e apontar. Então, você está no meio, está nesses 4 gigantes. Ai, que gratidão, gente, que honra, gratidão imensa. Mestre, pensando lá atrás, décadas, quando lhe conheci, enfim, e olhar todo esse desempenho, a sua caminhada, a sua jornada, chegando à FEUSP, a Faculdade de Educação da USP, que eu cheguei na década de 90 para cursar uma habilitação em deficiência intelectual, e em 93, em 94 eu estava fazendo mestrado, e ver você chegando no mestrado e agora no doutorado, também na Faculdade de Educação, é um motivo de tanto orgulho para mim ver essa trajetória de um homem preto percorrendo, que lidou com essa capoeira a vida inteira. São 55 anos dedicados à capoeira. É algo de emocionar profundamente a gente. E ver a caminhada dessa capoeira e cada vez mais
se aprofundando em partes, em conceitos teóricos, juntando com a prática, portanto, é a praxis em ação que junta uma vida da capoeira com uma teoria e criando formas de pensar, de ser e estar na capoeira e a capoeira na sociedade como um todo e trazendo essa valorização da capoeira. É um percurso belíssimo de ver. Onde é que começou a brotar esse desejo e essa certeza de que o caminho da prática com a teoria era um caminho fundamental, um caminho importante para a sua ação, o seu fazer didático, pedagógico na capoeira, nas rodas da capoeira? Então, que o Sam nasceu mesmo da necessidade, né? Ao se relacionar com autoridades da educação, da cultura, eu sentia que tinha uma lacuna ali, né, no meu diálogo, eu não estava acompanhando bem o raciocínio, né, dessas autoridades. E também tinha uma pendência psicológica aqui, né? Poxa vida, você não vai estudar, não vai estudar, né? Tem que estudar. Meus pais queriam que eu estudasse e vieram aqui para São Paulo em busca de melhor qualidade de vida nos anos 53. Mas eu entrei na capoeira de uma maneira, assim, de cabeça, que eu me tornei, por um período, excessivamente fanático, né? Então, eu fazia capoeira domingo a domingo. Aí tentei estudar algumas vezes, entrei em 4, 5 faculdades, mas não... Chegava no dia de prova, eu estava num batizado no Paraná. Chegava outro dia de aula, eu estava na Baixada Santista. Demorou, né, para mim. Mas aí, em 2010, eu fiz cara feia. Falei, não, agora eu vou completar os estudos. Mas aí minha vida estava muito engraçada nessa parte de escolaridade, sabe por quê? Antigamente tinha aqueles exames supletivos, né? Você podia prestar no segundo grau, no primeiro. Eu prestava no segundo, prestava no primeiro. Aí fiquei com os 2 graus, o primeiro e o segundo, com matérias eliminadas e matérias pendentes. E não avançava para lugar nenhum. Aí acabei entrando num SEJA e eu ficava das 7 até as 10 da noite fazendo prova a cada 1 hora. Em menos de 1 ano e pouco eu terminei o primeiro e o segundo grau. Às 7 da manhã, né? 7 da manhã. Às 10 da noite. Às 10 não é para pensar que era só 3 horas. Não, é porque esse SEJA, ele tinha uma coisa assim, você prestava prova a cada 1 hora. Se reprovasse, você tinha que dar um intervalo de 1 hora, estudar e voltar a fazer a prova. Se reprovasse de novo, os professores te levavam para um cantinho para te ajudar, né? Levar para uma sala, te orientar, ver qual era a sua dúvida. Você dava mais um tempo e voltava a fazer prova. E foi assim que eu terminei o primeiro e segundo grau. Abri uma conta lá na lanchonete da escola, almoçava lá, jantava lá. E não ia todo dia, mas tinha uma vantagem que você podia ir qualquer dia da semana, no período que você pudesse. Então foi um achado, né? E daí, para frente, aí eu retomei a linha de vida aí, né? E me ajudou bastante, ajudou. Logo no início do mestrado, eu já notei uma enorme diferença, né? De relacionamento. Começou a me facilitar o diálogo nesse espaço de educação, de cultura. Estivemos naquele congresso que vocês estavam lá em Santa Catarina, que foi um espetáculo. Vitória. Vitória, Espírito Santo. Vitória. Desculpa, Vitória e Espírito Santo. Santa Catarina é outro. E as coisas foram acontecendo. Eu até falo para alguns mestres hoje, eu digo, olha, quando eu não tinha tido a oportunidade de estudar, houveram situações que eu chegava num espaço para se apresentar com 10, 15, 20 alunos. Quando eu terminava a apresentação, a pessoa falava, olha, a saída é por ali, viu? Quase que dispensava a gente. Né? Claro que eu não estou generalizando, né? Mas a gente passou por situações assim.
E depois desse ingresso no mestrado, mudou totalmente a relação, né? Você vai num espaço de educação ou no outro espaço qualquer de cultura, de esporte, né? Você percebe que as pessoas querem saber um pouco mais da capoeira, estão mais abertos, né? E você também vai adquirindo uma nova forma de abordagem, né? Uma maneira diferenciada de defender a capoeira do que quando você trabalha somente com a questão musical e corporal, né? Cultural e prática, né? Enfim, não quero dizer com isso, né, legitimar aqueles mestres, enfim, instrutores que não deram continuidade aos estudos, seja lá por qual motivo nenhum, for. né? Não é certeza, isso, eu sei com que certeza. realmente também não é essa forma que você pensa. Contudo, a qualificação do nosso fazer ou dos nossos fazeres acaba sendo necessário numa sociedade em que nós estamos. E, de novo, ressalto, a capoeira ela faz parte, é um elemento cultural da nossa sociedade que é extremamente marginalizado. Sem dúvida. Então, a qualificação daqueles que trabalham com a formação, com processos formativos, ela acaba sendo essencial, porque é uma outra estratégia, uma outra ferramenta que a gente tem para possibilitar a ampliação, no caso da capoeira, nos espaços escolares e educativos, de uma forma que os profissionais da educação acabem valorizando e respeitando tanto a capoeira ou mesmo quem está trabalhando com a capoeira, né? Então, nós estamos numa sociedade em que os títulos e diplomas acabam valendo bastante. Mas eu quero dizer, lembrar também que, mestre Valdenor, você sempre foi extremamente respeitado, né? Só com a capoeira, sem o seu diploma de mestrado, sem a sua chancela de doutorando, Claro, claro. O seu trabalho, a sua seriedade, o seu compromisso com a formação de instrutores, enfim, mestres, na capoeira, sempre foi valorizado, sempre foi ressaltado, né? Então, lembrando isso, que é importante em sua trajetória, que o seu reconhecimento, ele vem muito, mas muito antes dos seus diplomas e títulos, né? Então, isso também é importante da gente trazer aqui e de valorizar, porque um profissional exemplar, ele pode estar em qualquer lugar, né? Sim, sim. E de várias formas, e inclusive fora da universidade. Então, é importante lembrar isso também. Agora, como uma pesquisadora, Lisandra, uma pesquisadora, uma professora, uma pessoa que, enfim, sempre na organização de eventos em prol da capoeira, no espaço escolar, como é que você vê a aceitação da capoeira hoje nos espaços da educação brasileira? Quais são as facilidades e quais são as dificuldades, os impedimentos e os possíveis acessos? Enfim, é uma pergunta para entender como está a coisa hoje em relação à capoeira na educação. Eu gostaria de ter uma visão diferente do que eu vou trazer, mas acho que o mestre Valdenor pode trazer uma contribuição em relação a esse olhar, porque ele tem percorrido muito mais escolas e trabalhado não só aqui em São Paulo, como em outros estados e cidades. Mas também a gente troca essas informações, né? Então, o que eu vejo ainda hoje, é esse olhar exotizado pela prática da capoeira, assim como pelas outras manifestações e práticas culturais, artísticas afro-brasileiras, né? Aquela coisa de que, que legal, terminou a apresentação, tchau, vamos para o que importa, como se fosse essa a questão, né?
Eu entendo que o olhar posterior, quando a gente traz essa discussão, quando eu estou com o mestre Valdenor e a gente leva a capoeira como prática e depois traz essa discussão, eu vejo hoje uma abertura maior, sim, para essa reflexão, mas ainda há uma desinformação muito grande. Acho que a gente precisa de muito mais política pública que garanta esse letramento racial. A educação antirracista que está aí na lei desde 2003, mas que na prática, se você não tem verba e ações grandiosas, porque não podem ser ações pontuais, não podem depender de pessoas, né, nos seus espaços. Isso tem que ser muito maior, né? Aqui em São Paulo, na educação do município, eu acho ainda que nós somos privilegiados, porque nós tivemos aí gestões que tiveram um olhar mais cuidadoso, trouxeram formação, formaram núcleos de educação antirracista, dentre outros, né, de gênero, para a educação indígena, imigrantes, fizeram materiais riquíssimos com orientações curriculares e promoveram muitas formações. Então, eu quando estou trabalhando com formação de professores e tem professores da educação pública do município de São Paulo, a gente percebe essa diferença, né? Mas eu acho que, olhando para o Brasil, olhando de uma forma maior, ainda é incipiente, infelizmente, né? Então, eu vejo, apesar de tudo isso, a resistência constante ao trabalhar esses dias numa seleção de literatura, né, na escola. Eu olhei para os livros e falei, olha, muito legal, mas seria interessante diversificar autores, referências, pensar aí nos diversos olhares que a gente tem que ter para as identidades múltiplas. Não, mas esse não é o tema que eu estou trabalhando. Não, mas a questão não é que eu vou trabalhar este tema, né? A questão é que nós precisamos de ter permanentemente essa representação da diversidade que nós somos, né? Não, mas é que você não está entendendo. Não, estou entendendo, né? Então, assim, são questões como você vê uma representação de um boneco, porque é como se fosse cota de representação. E aí, tem um boneco, como eu ouvi, a gente tem boneco negro, tem o Saci, né? Ou olhar e tem um EVA representado, um EVA preto, né? E assim, então vamos pensar sobre isso, vamos discutir, né? Então, e que é o que você falou, eu sempre faço questão de trazer essa perspectiva da falta da formação, né, ao longo de toda a vida. Então, não é querer responsabilizar de fato ou culpabilizar as pessoas, mas responsabilizar pela questão do lugar que a gente ocupa. Nós somos profissionais e quando eu estou trabalhando, eu costumo falar, eu não tenho capacidade, nem eu tenho esse conhecimento, quem dirá a capacidade de conseguir fornecer todo o conteúdo deficitário com relação a todas as identidades que nós temos presentes no nosso cotidiano na educação. Mas o que eu gostaria, quando eu trago essa temática, se eu conseguir colocar um bichinho, uma pulga atrás da orelha, para desconfiar de tudo que está ali, de olhar e pensar, de onde vem isso? Né? Quem contou essa história? Quem está a favor de quem? Quem que está invisibilizado? Quais memórias estão apagadas aqui?
Então, quais vozes estão representadas? Se eu conseguir colocar essa pulga atrás da orelha, eu já acho que cumpri o meu papel como educadora e no processo de formação de professores, porque são anos e anos de invisibilização, de memoricídio, de epistemicídio, né? E de, como você falou, a gente fazer essa educação contra-hegemônica é trazer vozes, pensadores, representações, mas é também valorizar uma outra forma de organizar e de ver o mundo. Porque, com relação aos mestres, por que a minha briga, muitas vezes, nas discussões sobre pesquisa é: por que uma pessoa que vai fazer um doutorado em música, em dança, tem que escrever uma tese? A dança é uma tese. A pesquisa na música é uma tese. Isso é uma tese, né? Então, a capoeira, a formação do mestre, assim como os griots e como os grandes mestres africanos, e o pajé e o cacique, não se faz com teses, né? Então, é reverter essa ordem e trazer uma educação contra-hegemônica e decolonial. E nós estamos falando de posicionamentos, né? Quando você traz a questão da literatura e das narrativas, né? Dessa diversidade de vozes nas narrativas presentes nos livros, ela é fundamental, né? É uma forma de, no espaço da educação, pensar essa diversidade de vozes múltiplas que existem no país e que a gente pode fazer uma escolha que é sempre política, e profissionais da educação adoram dizer que odeiam políticas, né? Mas, enfim, não conseguem ver que a escolha de um determinado livro, que a opção por uma determinada cor de boneco na escola, que a escolha por um determinado tipo de esporte e outro não dentro da escola, são escolhas políticas, né? Que reafirmam o poder ou que vão contra o poder estabelecido. Né? Então, as narrativas e as escolhas que fazemos das narrativas que vamos contar são escolhas políticas, né? Então, eu tenho dito que o ato de contar histórias é um ato político, não tem como não. Porque, que história que eu vou escolher para ser contada? A história da princesa que coloca a mulher sempre indefesa, que precisa sempre de um homem para tirá-la ou da miséria, ou da tristeza profunda, da solidão profunda, ou uma história de mulheres que são fortes e que vão trabalhar a sua autonomia, a sua independência. Qual história que eu vou escolher? Qual narrativa eu vou escolher? Então, é uma escolha política. E a capoeira, ela está sempre naquele lugar Ela está sempre no lugar dos porões, né? É como se, por mais que ela tenha uma notoriedade no campo cultural, enquanto forma exótica de ser e estar no Brasil, como um símbolo do Brasil, berimbau, aqueles saltos incríveis, aqueles giros potentes e tal. Quando você chega na escola, efetivamente, a capoeira ela tem um lugar muito reservado em porões, né? Espaços extremamente ruins quando ela é desenvolvida, condições de horários péssimos oferecidos, mas não só. Eu escuto muitas crianças, já escutei, continuo a escutar muitas crianças dizendo: minha mãe não sabe que eu estou aqui. Porque tem tambor, é coisa de macumba. Eu vim escondida, tá? Oi! Como?
E aí vamos ter que conversar sobre isso, né? Porque a criança está contando de uma mentira que ela contou em casa. E qual é o seu papel enquanto profissional da educação? E como é que você trabalha esses símbolos que estão ligados à negritude, como um pandeiro, como um tambor, e como que a gente trabalha especificamente fora dos estereótipos que são impostos a capoeira, por exemplo, poderia estar falando do samba, que já Sim. foi marginalizado Sim. num determinado momento, até ele ser capturado por pessoas brancas. Aí, ok, mas quando é por pessoas negras não é legal. Podemos falar a mesma coisa, fazer algo equiparando a capoeira também. Ainda assim, a capoeira tem o tambor, né? As pessoas têm medo do tambor. Esse grande ancestral apavora o imaginário coletivo de brasileiros e brasileiras. Que história é essa com o tambor, mestre Valdenor? Então, sabe que eu dava aula no MEMEF, no Guaianazes. Eu lembrei da história. Elisandra lembrou. E aí tinha uma menina louca para tocar tabaque. Ela ficava colada em mim assim, ficava ali, né? Aí eu comecei a ensinar ela a tocar. Um dia ela falou para mim assim, mestre, eu vou pro inferno, né? Porque ficar tocando esse negócio aí que é do demônio, ela falava, né? Eu falei, você não vai, sabe por quê? Não cabe mais gente lá. Lá já está super lotado. E aí eu comecei a conversar mais com eles, né? Trazer a questão da história, né? Dos instrumentos. Explicar que o ritual da capoeira é um ritual independente, que não tem nada a ver com religião. É um ritual pertencente ali à capoeira e aos valores civilizatórios que vocês já trouxeram aqui, né? Mas essa questão do atabaque é complicada em alguns espaços, sim. Tem um preconceito enorme, né? Por essa coisa do atabaque e das músicas também, porque eles falam que é barulho, né? Você não pode fazer barulho. Pois é, exatamente, é Você está barulho. tocando pandeiro, berimbau, cantando, é música, não é barulho. Não né? só na escola, né? Porque nós fomos lá na USP. Com Faz certeza. favor. Nossa, lá naquele centro de cultura? Lá acho que foi no No IFUSP. USP Escola? No USP Escola, no IFUSP? Sim, quando a gente estava... Acontece em muitos espaços, né? Em muitos lugares do país, né? Porque nós estávamos fazendo uma formação de professores num curso de extensão lá no programa USP Escola, do qual fazemos parte ainda, né? E trabalhamos semestralmente. E estávamos... Como falar de educação antirracista e trabalhar com a cultura africana e afro-brasileira sem fazer barulho. Como é? E inclusive porque a gente tem uma metodologia de trabalho, entendemos que não existe possibilidade de fazer formação e educação sem corpo. Sem vivenciar, né? Sem vivenciar. Então, nosso trabalho é sempre convivência e reflexão e discussão e estudo teórico também, pensando que a capoeira, por si só, não é porque ela é uma prática de transmissão oral que ela não é filosófica, que ela não é histórica, que ela não é sociológica, porque ela tem ela é um currículo. Por ela, você parar para pensar e olhar, ela é currículo, né? Então, a gente leva porque a gente acredita nessa vivência, né? Como diz a minha mestra de palhaçaria, Cida Almeida, acabou de defender o doutorado e estuda palhaçaria negra, ela cunhou um termo que é a osteografia. Então, a gente tem que escrever nos ossos. Aquilo que a gente vive tem que estar escrito até os ossos. Então, estávamos lá, fazendo essa vivência, né? E foi solicitado que a gente buscasse um outro lugar, porque nós estávamos atrapalhando, porque fazíamos muito barulho. Mas, às vezes,
Tem uns rock, tem umas coisas que ninguém liga, né? Até aumenta o volume, né? Então, mas é isso, né? É aquilo que socialmente é aceito, né? Como cultura na Sim. sociedade. E aí é um campo de disputa, né? Que é a cultura erudita com a cultura popular, né? É a grande tensão. E a cultura popular é considerada menos cultura, né? As culturas, a partir das linguagens das pessoas pretas, isso não é cultura, né? Enfim, não é conhecimento, é sabedoria, né? São saberes e não conhecimentos. Os conhecimentos acabam estando na mente, enfim, nessa estrutura brancocêntrica de pensar, o conhecimento está para a academia e os saberes para o povo, né? Então, é disso que a gente está falando, que é tão necessário os profissionais conseguirem entender fora da caixinha, né? Que são conhecimentos que precisam de anos de técnica, envolve técnica. São anos para aprender a tocar os instrumentos e tocar com desenvoltura, com todos os ritmos da capoeira, um pandeiro, um berimbau, os tipos de berimbau, os toques desses berimbaus, enfim, há um aprendizado que acontece numa roda que eu gostaria muito que vocês trouxessem para cá, pensando no conteúdo escolar da educação infantil, Fundamental 1, né? O que é que envolve uma roda? O que a gente consegue aprender? A gente consegue aprender matemática dentro dessa roda, a gente consegue aprender geometria, geografia, história. O que é que está envolvido numa roda de capoeira que os profissionais precisam prestar atenção e não entender simplesmente como corpos se mexendo largados do nada e conseguir entender que existe sim uma forma, um sistema muito bem pensado, elaborado, enfim, que um instrutor ou um mestre não chega do nada numa roda de capoeira para as crianças no espaço escolar. Quem começa à vontade é para os dois. Vamos, primeiro a Lisa. Eu acho que, para responder essa questão, eu acho que a gente precisa, primeiro, justamente olhar para o que é conhecimento. Porque, senão, a gente vai querer fazer um paralelo do que eu aprendo a fazer multiplicação, eu aprendo a fazer X, Y, Z dentro do currículo formal eurocêntrico, se eu vou trazer para cá e transpor para a roda de capoeira ou para qualquer outra prática cultural afro-brasileira. Cultural e lembrando, cultural, filosófica, sociológica, porque é um universo de conhecimento contido naquela prática. Então, primeiro é isso que a gente tem que discutir, né? Acho que uma outra questão colocada é que, quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente está falando de desenvolvimento de um ser integral. E pensando nessa integralidade, a gente vai pensar que muitas coisas que a gente aprende de uma forma não tão objetiva ou tão consciente, elas são transpostas para outros conhecimentos. Outra coisa que eu acho importante também falar antes da gente pensar em quais conhecimentos a gente aprende ali na prática é o cuidado de não transformar, minimizar a capoeira, transformando ela num instrumento didático com um recorte tortuoso. O que eu quero dizer com isso? Bom, eu posso usar as letras de capoeira para trabalhar a alfabetização? Posso, sem dúvida alguma. Mas a gente tem que pensar que a capoeira não é isso, né? Ela não é esse recorte, porque é como quando a gente vai alfabetizar uma criança e a gente vai
desmontando a linguagem a tal ponto que aquele signo da letra perde todo sentido porque ela perdeu todo o seu contexto. Eu aprendo a ler muito antes de entender o símbolo, de decodificar o símbolo, porque eu leio o mundo, porque eu leio as histórias, né? Eu leio todo o contexto. A mesma coisa a capoeira. Então, eu posso olhar para um elemento e usar esse elemento com uma outra finalidade, de uma maneira interdisciplinar, como a gente gosta tanto na educação de dizer, posso, sem dúvida alguma. Mas a capoeira não é isso e não se reduz a isso, né? Então, na roda de capoeira, você está trabalhando no seu corpo a noção de espacialidade, por exemplo, que muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender quando a gente está trabalhando do ponto de vista da geografia. A gente está trabalhando direção, a gente está trabalhando essa percepção de equilíbrio e desequilíbrio, né, que vem da física. Lá na física você vai discutir essa questão, né? Então, a música que tem os ritmos, que, aliás, eu tive formação musical desde criança, dentro dessa visão europeizada e do certo, do correto, que tem, né? De tal maneira que, nossa, como eu apanho quando eu pego todo esse universo de pluralidade rítmica afro-brasileira e oriental também, né? Assim, quando você pega ritmos árabes, é uma coisa assustadora, porque a gente fica com o pensamento tão limitado. Esse nosso ensino, ele normatiza tanto, no sentido de colocar numa norma, num padrão, ele poda tanto e adormece completamente o nosso corpo e o nosso cérebro também, porque a gente fica com essa educação que é cartesiana, olhando para com esse olhar grafocêntrico e com uma valorização de conhecimentos que são importantes, sim, mas eu sempre falo, o currículo que a gente escolheu, se a gente olhar para o universo, vamos olhar para a Via Láctea. O currículo que a gente escolheu não corresponde a uma estrela dentro da Via Láctea. Então, se a gente pensar no conhecimento da humanidade, o que a gente ensina na escola é um nada. Tem mais coisa fora do que dentro. Então, por que a gente se apega tanto àquele currículo prescrito daquela maneira? Eu quero desenvolver o ser humano integral, as suas habilidades, as suas capacidades, ou como a gente tem aí nos 4 pilares da educação, o aprender não só o fazer, mas saber se relacionar, né? Aprender a se desenvolver. Então, se eu quero tudo isso, é muito além do que a gente faz hoje. E na capoeira você tem a musicalidade, você tem a corporeidade, você tem a relação de estar junto, de respeito ao outro, essa relação de convivência, que é uma convivência que você aprende a solucionar conflitos, a se reelaborar, a se reorganizar internamente, né? A questão da ancestralidade, a questão histórica, né? Sim. O cooperativismo que você acabou de citar, né? Que é essa relação de orquestra, de jogadores, dos próprios integrantes da roda, né? Então, por favor, mestre, continue. Não, já... Sim, você eu já acho que... falou a questão dos valores, né? Já falou essa importância toda. E é possível trabalhar, como a Liz já falou, que a capoeira junto a várias disciplinas das exatas e humanas, né? A gente tem o trabalho na matemática, na educação física, na história, na geografia, né? Isso é uma coisa que vem dando excelente resultado. Agora, a preocupação maior, falando ainda da capoeira na escola,
é que nós temos alguns municípios no país que, às vezes, por desinformação, o mestre pede para colocar capoeira na escola, o vereador, acho que não tão bem intencionado, ele quer colocar no currículo, né? E nós sabemos que no currículo vai excluir o mestre de capoeira. A gente quer mesmo é que se cumpra a 10.639, né? A 11.645 nas regiões que têm aí populações indígenas, e a 12.288, que é o Estatuto de Igualdade Racial, que reconhece a presença da capoeira na educação e como esporte de criação nacional. Então, essas ações a gente está buscando informar a maior quantidade de profissionais da comunidade para terem essa atenção de pedir a capoeira não no currículo, pedir dentro da lei. Evidentemente que nós temos os griots, os mestres antigos, mas nós temos também uma quantidade de profissionais não tão antigos que podem vir a precisar de uma formação continuada para discutir essa questão da história da África e todos esses demais conhecimentos que as leis pedem, né? E sem culpá-los, né? Que nós sabemos que mesmo os professores, né, não tiveram nas suas formações, professores que hoje estão lecionando na universidade não tiveram nas suas formações essa oportunidade de ter a história da África no seu aprendizado, né? Então, é mais ou menos isso aí. E que uma coisa não exclua a outra. Sim, sim. Porque a gente tem, no material da Unesco, eu não me lembro que ano, não sei se você lembra, mestre, não sei se é 2009. Acho que é 2009, educação infantil, né? Histórico, capoeira na educação infantil. Como para a educação antirracista e educação étnico-racial, no currículo da educação infantil, a capoeira é colocada, né, como um dos eixos de trabalho, como referência para a formação da educação antirracista. A gente tem no estado de São Paulo um currículo que a capoeira está presente. Que a capoeira está presente de uma maneira muito ocupando um lugar muito importante dentro do currículo. A gente tem dentro do currículo de referencial nacional a capoeira apontada. Então, o professor de educação física, ele tem que conhecer e possibilitar esse conhecimento ao aluno, né? Dar o direito, garantir o direito que as crianças tenham acesso a esse conhecimento. Então, a gente tem que lutar para que o professor de educação física possa também, mas que o mestre seja reconhecido dentro do seu trabalho e que tenha um espaço garantido para trabalhar com a capoeira no contraturno, porque daí Exatamente. Chegará o dia, eu não estarei para ver, mas que o reconhecimento dessa formação, que não é nesses parâmetros formais, né, possibilitarão que grandes mestres de várias culturas e de várias práticas possam contribuir, participar desse currículo, sem a necessidade dessa formação desta maneira. Chegará esse dia. Com certeza. Mas hoje nós temos esse impedimento legal. Então, a gente tem que garantir dentro da lei as duas coisas, lutar pelas duas coisas, mas principalmente pela valorização do mestre de capoeira na educação. Sim, com certeza. Perfeito. Essa discussão ela acaba entrando muito também, se associando a uma discussão da qualificação dos contadores de história profissional. E eu entendo que se a gente profissionaliza o ofício da contação de histórias, como é que ficam essas contadoras históricas tradicionais, senhoras, enfim, vão ter que fazer um curso para ir para as escolas ou para ser contratadas. Respeitar o direito adquirido. Exatamente. Qualquer das culturas, né? É isso. Então, como é que fica, né? Então,
São pensamentos que a gente precisa conseguir fazer, porque às vezes a gente acha que é uma vantagem, Pode não ser. né? A profissionalização, porque aí vem com direitos adquiridos, mas acaba sendo também um grande impedimento, no caso da contação de histórias das contadoras e contadores de histórias, que muitas pessoas idosas que estão aí contando histórias, mantendo as tradições, não vão ter espaço de atuação como estão tendo nos últimos anos enquanto contadoras de histórias. Então, são coisas que são encruzilhadas que a gente precisa estar atentas aí para conseguir também dar uma resposta de alguma forma mais efetiva, mais inclusiva, né? Inclusive mais inclusiva Certo. para todas as pessoas, enfim. Quero que fale um pouquinho, mestre, sobre seus livros. Nós estamos indo para o momento final, etapa final da nossa conversa, e trazer os livros que vocês tenham publicados, enfim, como é que as pessoas podem encontrar tudo isso sobre a capoeira e educação, enfim, dá uns caminhos para a gente, deixa como podem contatá-los também para saber maiores informações sobre essa temática. É sobre isso. Acho que o mestre tem aí uma vasta referência, né? Eu tenho uma publicação a respeito do conteúdo da minha dissertação, né? Que no mestrado eu fiz a pesquisa sobre o racismo na escola e como um paralelo estabelecido com a demonização da figura de Exu, desde a África até o Brasil, e fazendo essa análise a partir de canções brasileiras, né? Então, eu vou discutir como é que a gente martela isso todos os dias, essas referências, por meio de diferentes imagens, incluindo músicas, por exemplo, né? Cantigas que a gente leva para a escola e que estão fazendo esse processo de invisibilização ou valorização de uma cultura em detrimento de outra, enfim. Então, a minha dissertação está disponível, né? Eu tenho um livro escrito sobre análise também de canções brasileiras que podem ser levadas para a escola como referências para fazer essa discussão, assim como nós temos aí as cantigas da capoeira, nós temos no cancioneiro popular brasileiro várias canções que são referências também literárias para trabalhar dentro da escola, né? E que não precisa, aliás, o professor de música pode trabalhar, mas a gente tem que lembrar que a música, a gente tem formação musical desde que a gente nasce, né? Quando a mãe está cantando lá as cantigas de niná, a gente tem formação musical, todo mundo tem condição de trazer esta linguagem para o cotidiano da escola. Então, esse é uma referência, né? E que, normalmente, para adquirir, tem que ser direto comigo. E aí me acha no Insta como Lisandra Pingo, ou no Facebook também, e no e-mail, ou por e-mail, lisapingo@gmail.com. E as publicações que a gente tem em conjunto, nós publicamos um livro de relatos de educação antirracista a partir do trabalho que nós desenvolvemos lá na USP, no USP Escola, de formação de professores dentro da educação antirracista. Nós organizamos um apanhado de relatos de professores que fazem trabalhos, desenvolveram projetos de educação antirracista, inclusive com a capoeira, né? Trabalhos belíssimos, e outros artigos e capítulos que nós temos aí publicado em conjunto. Então, são conteúdos que, entrando em contato com a gente ou procurando pelo nosso nome aí na rede, vai encontrar. Seu contato, mestre, como que as pessoas te encontram?
Acho que o melhor é, de preferência pelo e-mail, né? É valdenormestre@gmail.com. A dissertação de mestrado se encontra disponível no banco de teses, né, da universidade. Que ela fala sobre o que, mestre? Falar O sobre título? a roda de capoeira e seus ecos ancestrais e contemporâneos. A importância e as contribuições da capoeira no universo da educação, essa questão histórica, o combate ao racismo, preconceito, discriminação, a docência compartilhada, não é? O letramento racial e por aí vai. E aí é pelo e-mail mesmo, tanto esses meus e os nossos que foram editados em conjunto, né? Aí Pelo meu e-mail. as redes sociais da federação também, né? As redes sociais da federação é www.fpcapoeira.org.br, www.ccdb.org.br, https://ficapoeira.com. Qual que é o Insta da federação? E agora você me pegou. Federação Paulista de Capoeira. Federação Paulista de Capoeira é o Insta. É que nós não falamos, mas que eu faço parte também do Núcleo de Educação, sou diretora do Núcleo de Educação da Confederação. A Lisandra é nossa diretora no Núcleo de Educação da Confederação de Capoeira e Desporto do Brasil. A entidade vem fazendo ações em todo o país. Já o fez também na Europa, né? Ficamos um mês em Portugal. Estamos aí aguardando a possibilidade de Estados Unidos e África, quem sabe no próximo biênio aí, né? Então é isso aí. E as suas publicações, né, mestre? Capoeira Ciência e Verdade, esse é o primeiro, já não tenho Tem mais. Conversando nos bastidores com o capoeirista também não tenho mais. Ficou a mesma dissertação, né, que é o terceiro. E quem sabe ano que vem o Capoeira, uma paideia afro-brasileira. Uau, que incrível, fundamental. E para fechar, deixa um pensamento, uma frase, algo necessário para que educadoras e educadores acompanhem, enfim, pensamento livre de vocês. Eu reforço o que eu já falei antes, né? É que a gente tenha esse incômodo com tudo que está posto desde sempre, né? Sempre foi assim, sempre está lá. Pensar que o currículo, como você falou, que eu trago muito isso, o currículo também é um campo de disputa, o currículo é político. A nossa ação, a nossa vida, a nossa existência no mundo é política. A gente faz escolhas todos os dias, inclusive quando a gente não a faz, a gente está escolhendo, né? Silenciar. Então, perguntar de onde vem, a favor de quem, e quem fala, né? Que voz que está por trás de tudo isso, e o que nós estamos, a quem nós estamos representando quando nós estamos fazendo determinadas coisas, ajuda muito a mudar a nossa prática cotidiana, né? E que a gente, como disse Paulo Freire, a gente precisa de amorosidade na educação todos os dias. E amorosidade, que não é essa ideia de amor universal, né? Não. É uma amorosidade que está ligada ao respeito, ao acolhimento e à visibilidade, à escuta e o olhar real para quem está na nossa frente. Né? Não estigmatizado, não estereotipado, desconstruir, tirar essas cascas do nosso olhar, porque é o nosso olhar que contém. Gratidão, mestre, suas palavras. Que eu sou primeiro te agradecer, viu, pela oportunidade, pelo carinho. Estou muito honrado. Agradecer a mestra Lisandra também, que atendeu o nosso chamado. E torcer para que a gente continue cada vez mais tendo essa consciência, né, da necessidade de
uma relação humanizada, não só na educação, né? Acho que em todos os espaços da sociedade nós requeremos, precisamos essa questão de mais amorosidade, de mais humanidade, de mais respeito, né? Com toda e qualquer cultura, né? Fora os preconceitos, e é isso. Eu quero aqui agradecer imensamente as presenças de vocês, Lisandra Pingo, mestre Valdenor. Que honra, que graça, gratidão por terem aceito esse convite e por contribuírem de forma tão grandiosa e potente com a qualidade da capoeira no país. Gratidão imensa. Eu também quero agradecer muito, porque estar aqui é uma honra dupla, porque, como eu falei, são duas grandes referências no meu processo formativo, né, e que eu sigo cotidianamente aprendendo e admirando profundamente e referenciando no meu processo, na minha caminhada. E muito obrigada, Kyo-san, por essa oportunidade. Sempre. Obrigada, mestre. Obrigado você. Kyo-san, você está na minha tese de doutorado, já sabe, né? Pronto. Não, mas está também enquanto... Ah, é? Então, pronto. Escritora, né? Tô Alice sabendo. também. E, Kyo-san, aqui na nossa conversa, me lembrei que naquela data lá em que você foi na escola, Sim. na MF, fazer a contação nos idos de 2015, eu fui te levar em casa, porque eu ia para Santo André, né? E a gente foi conversando. A gente foi conversando sobre meu desejo do mestrado e pensando o que eu poderia fazer, e você me deu contribuições incríveis naquele dia. Olha que Uau, coisa. que coisa Olha. incrível, verdade, eu não me lembrava disso. Me lembrei. Sim. Que coisa mais linda. E é isso, É né, isso aí, gente? né? Que Então, coisa. É a roda, né? São as trocas, trocas. a circularidade das informações, dos conhecimentos, daquilo que a gente tem de mais precioso dentro da gente, né? E aí a gente vai espalhando essas sementes, né? Bom, espalhando, eu vou deixar registrado aqui o agradecimento a você por tudo que tem feito pela nossa cultura, especialmente pela capoeira, e a Alice também, né? Trouxeram grandes contribuições para a nossa capoeira, não só no universo da educação. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Agradecemos. E assim, gente, lindamente, nesse círculo dessa irmandade incrível que a capoeira nos proporciona, vou encerrando o nosso encontro de hoje, lembrando que há muita dignidade em servir às infâncias, e nós somos aquelas pessoas que estamos aqui caminhando há tantas décadas, servindo às infâncias e contribuindo para um país muito melhor, com muito mais humanidade. Gratidão imensa, e vamos encerrando Vozes que Educam.